E por que você acha que acontece isso do cara ganhar muita grana e depois Não voltar a ele se dá mal? Se dá mal em relação ao quê? Do cara, tipo assim, ele ganha grana, aí beleza, sobe os gostos dele vão mudar, naturalmente, né? Eu e o Kaique, se pensar que há 5 anos atrás agora, mudou completamente. Eu virei um E as playboy. coisas vão mudando que você nem vê. Você nem percebe. E aí, o que você acha que... O que acontece geralmente na vida desse cara que faz ele perder essa grana? Cara, o ser humano, ele se adapta muito fácil, né? Eu acho que isso aqui é uma característica do ser humano. Uhum. A gente se adapta a qualquer coisa. Uma vez um amigo disse que a gente se acostuma em 7 dias a estar na prisão. Por exemplo, é um estudo, né? Sério? Que diz isso. Então a gente se acostuma a qualquer coisa. E eu acho que isso aqui é uma coisa, é uma função do nosso organismo que nos protege. Uhum. Porque imagina você que vive uma vida muito dura. Cara, se você de fato sentisse a mesma coisa que você sentiu no impacto inicial, mas ao longo de todo o período, eu não sei se seria suportável, né, uma vida dessa. Então a gente é adaptável. E como a gente se adapta, a gente se acostuma a tudo, tanto ao bom quanto ao ruim. Uhum. O problema é o parâmetro. Né? Uma vez que você tem um parâmetro, cara, você... Assim, exige muita maturidade você se manter bem sabendo que existe um outro parâmetro e não ir atrás daquilo, né? Então assim, quando a pessoa ganha um dinheiro, ela se acostuma com conforto, porque quem não vai se acostumar a ser bem tratado, a comer bem, dirigir um bom carro. Poxa, por exemplo, você... eu andava 2 horas por dia, muitas vezes. 2 horas por dia. Parecia uma coisa normal. Coisa normal. Eu até pensava, poxa, muito melhor aquilo ficar no trânsito. Aí eu comecei a pegar o ônibus lá, e eu falo, nossa, pelo menos tô parado ouvindo alguma coisa. Aí eu comecei a pegar táxi, né, na época. Na verdade, eu andava de patinete na rua. Falei, pô, muito melhor que ônibus. Aí comecei a usar carro. Aí, de repente, para viajar, eu pegava ônibus. Para viajar com as viagens longas, né? Sim. Aí, de repente, começou a pegar o avião. Aí, de repente, começou a andar de primeira classe, na executiva, né? Aí, de repente, a gente faz muita viagem com jato, avião particular. Chega uma hora que você olha para trás e fala, cara, que loucura, porque é tão melhor. É muito mais rápido, né? Você é mais eficiente. Então você se acostuma com o bom. Só que quando você se acostuma com o bom, você começa a ter medo, né? De voltar para trás, a medo de perder esse conforto, né? Eu acho que quando você não tem essa maturidade emocional, você traz essa carga de medo das coisas que você não tinha antes, porque antes a coragem te guiava. Agora o medo, se ele te possuir de alguma forma, você pode acabar ficando imóvel e pelo medo de fazer coisas novas, você pode acabar voltando, né? Porque o medo vai te fazer tomar decisões muito conservadoras, né? Tomar decisões que em tese são muito mais seguras, mas eu não acho que o mundo funciona assim. O mundo, ele premia o movimento, né? O mundo, ele premia esse movimento, esse crescimento, eu quero crescer para frente, e quem para... eu sempre acreditei que o mundo ele é como se fosse uma esteira rolante, ao contrário, onde se você para, ele te leva para trás. Se você anda devagar, você fica estagnado. E se você anda rápido, você consegue caminhar. E essa pessoa que cresce e fica com medo, ela volta para trás. É um grande risco, né? Mas eu acho que dá para ficar rico em 5 anos. Eu acho que dá para mudar qualquer coisa em 5 anos. Né? Eu mesmo tive 2 ciclos de 5 anos que foram muito interessantes, assim. Que acho que vale contar, né? Com certeza. Eu acho que o primeiro ciclo que eu tive... De que ano que até que ano foi o primeiro ciclo? Foi de 2010 a 2017. Foram 8 anos, né? Foram 7 anos, na verdade. Foi metade de um ano, metade do outro. Foram um ciclo de 7 anos, né? Então, assim, não foi exatamente 5, mas... Mas você já estava muito bem no 5º ano, por exemplo, né? Já, com certeza. Eu acho que é um ciclo onde dá para você ficar milionário em 7 anos. Dá para você ficar milionário em 7 anos. Ficar milionário em 1 ano, 2 anos, 3 anos, é possível, mas não é provável. Tem que acontecer uma coisa muito... disruptiva, né? Muito fora da caixa, Dá, né? mas não é provável. Agora, em 7 anos, eu acho que se você estiver no caminho certo, eu acho que é provável, não é só possível. Né? Porque dá o tempo de você aprender, ser valorizado, desempenhar melhor a sua função, criar uma escala, plantar e colher o suficiente para chegar na sua liberdade financeira em 7 anos. Sim. O importante é você estar na direção certa. Né? Então, assim, se você está trabalhando num lugar durante 7 anos e esse não era a direção certa, vai ser difícil você ficar milionário, você vai culpar o prazo. E o problema não é o prazo, o problema é a direção.
Né? Então, assim, o prazo correto com a direção errada não vai te trazer prosperidade. Mas quanto tempo você demora para ter maturidade para ver se você está na direção certa? Porque também não é uma coisa de um mês. Isso é difícil, hein? Que é de difícil. Às vezes é um identificar. teste. Você fica Sim. um ano no lugar, aí você começa a identificar que talvez não seja o lugar Talvez certo. uma vida inteira não seja suficiente para você identificar que está no caminho errado. Talvez. Pô, isso é duro, hein? É duro. Porque não é a maturidade que vai te trazer isso. Uhum. Eu acho que são as pessoas que vão te trazer isso. Né? É o ambiente que vai te ajudar a identificar qual é o caminho certo. É difícil vir de você, vir de dentro. Por isso que o conhecimento é tão valioso, porque você vai aprender com pessoas que sabem o caminho. Pessoas que já trilharam o caminho. Uhum. Né? Então, por exemplo, você está num caminho, você está numa empresa, onde você olha para o lado e as pessoas estão lá há 20 anos. E nenhuma está rica. Poxa, a lógica te diria que não é um caminho factível. Uhum. Se o que você busca é o enriquecimento material. Agora, você está numa empresa onde as pessoas estão há 3 anos na empresa, são sócias e estão fazendo dinheiro e estão crescendo, é factível. Não é? Sim. Então, o que eu acho que a pessoa tem que fazer para entender se ela está num caminho de maturidade? Ela tem que se fazer 3 perguntas. A primeira delas é: alguém já trilhou o caminho que eu estou trilhando e conseguiu? Essa é a primeira Isso é pergunta. muito boa. A segunda pergunta é: eu tenho as habilidades, os talentos que essa pessoa que antes de mim conseguiu tinha? Uhum. Né? E o terceiro é: o mercado mudou para melhor ou para pior desde quando essa pessoa conseguiu atingir esse resultado? Né? Porque às vezes a pessoa conseguiu por uma questão contextual. Sim. Às vezes ela conseguiu, por que não? Porque o mercado é frutífero mesmo. Então, por exemplo, na minha época, o meu primeiro ciclo, que foi onde eu materialmente enriqueci e filosoficamente me desenvolvi também, eu dei certo no mercado, que se eu fosse pegar só o contexto de mercado como era antes e como é hoje, ele melhorou. Então é mais fácil ganhar dinheiro no ciclo que eu fiz hoje do que na minha época. Tipo, você demorou 7 anos e hoje talvez seja provável fazer em 3 anos. Em 3. Então, deixa eu falar do meu primeiro ciclo, né, de uma forma muito resumida. No meu primeiro ciclo, né, assim, como que eu parei nesse ciclo? Eu olhei para um mercado onde tinham muitas pessoas que enriqueceram antes de mim. Uhum. Né? Qual mercado era esse? O mercado financeiro. Tem muito dinheiro lá. Tem. E se tem muito dinheiro lá, eu quero saber como que eu posso fazer para uma parte desse dinheiro vir parar no meu bolso. Porque isso é uma sacada interessante, né? Aonde tem dinheiro? Você vai olhar para o mercado e aonde tiver dinheiro, se insira naquele ambiente, Sim. porque é mais provável que uma parte desse recurso seja despejado até você. Então você respondeu a primeira pergunta. Primeira pergunta. A segunda pergunta, você tinha as habilidades? Aí depois as habilidades. Eu não tinha as habilidades. Só que eu tinha muita vontade. E eu acho que quando você tem muita vontade, você pode acabar suprindo um pouco disso. Você pode, tipo, aprender as habilidades necessárias. Exatamente. Por exemplo, se eu fosse voltar no tempo, talvez eu não teria ido trabalhar no mercado financeiro. Supondo que eu não tenho o conhecimento que eu tenho hoje. Talvez eu fosse trabalhar com programação, alguma coisa assim. Porque eu tenho uma habilidade nessa área. Eu sou um cara de bastidor, eu sou um cara muito lógico, né? Eu já li livros de lógica de programação e eu me identifico com isso. Então eu tenho essa habilidade. Então se eu fosse olhar só para checklist, eu teria ido para tecnologia, provavelmente teria ganho dinheiro também, mas acho que não teria chegado onde eu cheguei. Tá? Então que bom, né, que não foi exatamente assim, mas era um caminho metodológico. Sim. Então eu não tinha essa habilidade desenvolvida, mas ela era uma habilidade desenvolvível. Não é? Então, para você dar certo no mercado financeiro, você não precisa de talento. Você precisa de habilidade. É meio exata, né? Tipo, você aprende, né? Tipo, Exato. tem livros e tudo mais, você aprende. Exato. É diferente de, por exemplo, eu quero ser um jogador de golfe profissional. Quero de talento. Tá. Eu quero ser um atleta. Eu preciso de talento. Um artista. Um artista. Eu fiz 10 anos de aula de desenho e eu não tinha talento. Hoje eu desenho muito bem porque eu fiz 10 anos de aula. Eu tenho muita habilidade desenvolvida, fruto do conhecimento que eu adquiri, mas não tenho talento. Então eu desenho muito melhor que a média, mas se a gente pega a nossa ilustradora Mieko, ela nasceu desenhando na barriga da mãe, entendeu? Exato. Não tem como. Então, eu tinha uma habilidade desenvolvível aqui, eu tinha vontade, né? E eu comecei a trabalhar no mercado financeiro. Né? Só pra fechar a terceira pergunta. Tinha pessoas que já fizeram o que você queria? Muitas. Todo mundo que trabalha no mercado financeiro que não quebrou, ficou rico. Desde Benchimol a Paulo Guedes. Olha, Kaique, ó, qualquer pessoa que trabalha no mercado financeiro há mais de 20 anos e não quebrou, Tá muito rico hoje. ficou rico. Nossa.
Deve estar. Em qualquer Sem área do dúvida mercado nenhuma, financeiro. Sem Sem dúvida dúvida. nenhuma. Qualquer área do mercado financeiro, porque não tem como. É um mercado de muito dinheiro. Todo mercado, tudo que todo mundo faz, de alguma forma gera recursos e esses recursos vão parar no mercado financeiro. Todo mundo. Você trabalha, ganha dinheiro, você vai botar em algum lugar. Todo mundo que trabalha vai pegar o fruto do trabalho e vai botar em algum lugar. Ou então essa pessoa já recebe o salário dela nesse lugar já. Nesse lugar. Então, assim, o mercado financeiro é muito frutífero para ganhar dinheiro. E aí eu fui para lá. Só que qual que é o ponto? Eu aprendi do zero. Eu não tive mentor, não tive nada. Nem tinha nessa época, né, essas coisas, né? Tipo, professor, tinha. aulas. E o meu trabalho é muito simples, né? Eu precisava ligar, convencer a pessoa que eu era um bom partido para cuidar do dinheiro dela, depois eu precisava cuidar do dinheiro dela. É só isso que eu precisava fazer. E eu passei o primeiro ano com muita dificuldade, então eu não tinha o conhecimento desenvolvido a ponto de ser uma habilidade, por isso que eu digo que eu não tinha essa habilidade. Eu ganhei R$200 por mês durante o primeiro ano inteiro. Nossa senhora. Aí no segundo Você ano... não pensou em desistir nesse momento? Falou assim, caralho, cara, R$200, meu Deus Mas do nessa céu. época, os R$200 era o que era? Já era um salário mínimo ou era menos? Não, é bem menos. Era menos? Tanto é que nessa época eu era garçom e barman. Pra complementar a renda, né? Sim. E nessa época eu trabalhava numa corretora chamada Tove, e eu sentava na calçada na frente de um boteco e comia lá uma marmitinha, assim. Uhum. Então, essa era a minha vida. E você já pensou em desistir? Eu não pensei, eu desisti. Eu falei, eu não consigo fazer isso. Eu não tenho essa habilidade necessária. Eu não consigo. Eu devo ter feito alguma coisa errada. Não dá. Eu desisti. Só que sempre que eu desisti na minha vida, você vai ver que eu desisti e alguma coisa aconteceu. Acho que era Deus me puxando, assim, ó, não, vem pra cá, volta pro caminho. Então eu decidi desistir, no outro dia eu recebi uma ligação. Aí essa ligação era de um cara chamado Leonardo Barros, ele me chamou para trabalhar no escritório de investimentos. Fui para lá, ele me ensinou a trabalhar. Então a habilidade que eu não tinha desenvolvido, aí ele desenvolveu. Aí eu aprendi como fazer. E aí no segundo ano eu já ganhei um pouco mais de dinheiro, ganhei uns R$2.000 e poucos por mês. Aí no terceiro ano eu fui crescendo, ganhei mais dinheiro, quarto ano eu fui crescendo, mais dinheiro, quinto ano eu fui crescendo, mais dinheiro. Com o passar do tempo eu falei, bom, eu posso fazer isso muito bem e posso fazer outras pessoas fazerem isso muito bem. Então, ao invés de vender curso, por exemplo, que é o caminho natural que as pessoas fazem hoje, eu decidi contratar pessoas e treinar elas para fazer o que eu fazia. Uhum. E as pessoas começaram a fazer o que eu fazia lá atrás, mas com a minha ajuda agora. Então, com a minha experiência, meu conhecimento, minha liderança. Você virou tipo um mentor da galera da época, né? Virou mentor, montamos um escritório de Thiagos, e aí, 7 anos depois, eu vendi o escritório. Então esse foi meu primeiro ciclo, foi o ciclo onde eu enriqueci.